a todos, tudo bem? Sou a Fabiana, sou terapeuta holística e hoje o tema que eu trouxe para nós experienciarmos as máscaras que descobrem o eu. Eu me baseei na arte-terapia e na psicoterapia para produzir esse material, que na verdade é uma grande vivência. Eu vou trazer então uma parte teórica que foi produzida para dar suporte ao nosso trabalho e depois a gente vai fazer uma vivência. Espero que vocês gostem, foi um material que eu produzi com muito carinho. Obrigada. Então, o começo do nosso trabalho fala sobre a psicoterapia e a arte-terapia, certo? Desde os primórdios, então, da nossa civilização humana, que a gente tem contato com a arte, seja para fazer elementos lúdicos e mais simples, até uns elementos mais sofisticados, com reprodução total do que a gente executa, né? A utilização da arte-terapia em nosso consultório vai trazer uma forma mais palpável de acessar o nosso cliente, seja com pequenas intervenções, até mesmo grandes transformações. A arte-terapia pode ser usada de várias formas dentro do consultório, seja para a criação da obra de arte ou até mesmo no entendimento dela, após produção. Então, vai ser uma forma muito legal assim da gente trazer o nosso cliente para perto de uma forma diferente. Como a gente bem sabe, tem muitos clientes que a gente não consegue, às vezes, fazer ele verbalizar alguma ação ou algo que realmente está precisando ser transformado. Então, dentro dessa construção de desenhos, linhas e formas, ou até mesmo de esculturas, a gente consegue que ele verbalize, sem usar a fala, o que ele está pensando, sentindo e precisando ser auxiliado, né? Então, assim, é uma transformação muito grande e muito rica dentro do consultório. Nós, como terapeutas holísticos, a gente sempre está buscando trazer novidades ou conhecer coisas novas para abordar dentro do consultório. Nós somos a nossa maior ferramenta de trabalho, porque é em cima do nosso conhecimento, do nosso estudo, que a gente consegue realmente fazer o trabalho certo, adequado e ético, né? Então, quanto mais a gente aprende, conhece, executa, coloca em ação o que a gente aprende, melhor para todos, não é verdade? Pois ao observar o nosso cliente, a gente sempre tem aquela visão nova, aguçada, pronta, para trazer sempre a conexão realmente, né? Que o nosso cliente se sinta conectado com a gente, que a gente consiga também passar para ele essa força de seguir em frente, de continuar, né? De se transformar, enfim. Então é muito importante esse compromisso que a gente tem de desenvolver um trabalho ético e sério e conhecer novas formas. Então foi pensando nisso que eu fui me aprofundar em trabalhos com arte-terapia. Conhecer um pouco mais, trazer trabalhos de arte-terapia para dentro do consultório. Então, em busca desse conhecimento, de cursos, livros, tem materiais fantásticos, né, que trazem como posso dizer, essa sensação mesmo de que está fazendo o trabalho correto é muito importante para todos, assim, acho que a gente se conhecer como funciona o trabalho é muito importante, né? Durante a conversa e a construção do nosso trabalho, a gente sempre tem como base a psicoterapia, né? O conversar com o nosso cliente, o trazer ele para próximo. Então, não dá só para fazer um trabalho de reiki, por exemplo, que é uma coisa que eu também produzo, simplesmente fazendo a aplicação de reiki, né? A gente precisa conversar, entender, observar. Então, tudo isso faz parte do trabalho. Então, a psicoterapia ela é muito importante. Eu acho que dificilmente um bom terapeuta vai conseguir trabalhar se não tiver uma boa base de psicoterapia, né? Pelo menos é realmente o que eu acho. Mas, enfim, o que é a arte-terapia, certo?
Então, a arte-terapia é a utilização de recursos em contextos terapêuticos. Então, ela auxilia a expressar sentimentos. Não é somente um desenho, é o analisar o desenho, analisar a persona que está ali executando aquele desenho, analisar a pessoa que está produzindo, a pessoa que está observando pós-produção. Então, assim, é um caráter de análise muito grande e extenso, né? Porque não vai só analisar, não vai unicamente analisar a obra de arte que foi produzida, mas sim todo o contexto que engloba aquela produção. Então, é um trabalho bem extenso, né? O maior debate que se tem hoje em dia sobre a arte-terapia é a separação entre arte em terapia e a arte como terapia. O que a gente entende por isso, né? A arte em terapia, ela é utilizada no contexto de auxiliar, modificar e trazer transições. E já a arte como terapia, ou seja, produzir a arte de forma terapêutica, sabe aqueles cadernos que a gente pinta só para desestressar e aqueles desenhos que ajudam a gente a ficar mais calmo e tal, isso é a arte como terapia. Mas a arte em terapia, ela traz o contexto de observar, analisar, modificar e realmente transmutar aquele sentimento ou emoção que está realmente precisando trazer forma e consciência, né? Então, esse é um grande debate, assim, que é muito importante, porque tem muitas pessoas que acham que é só, eu vou pintar o caderninho de desestressar e tá tudo bem, tô desestressando e tá tudo bem. Não é assim. Eu acho que é legal, sim, pintar, desestressar fazendo arte, mas no contexto de terapia, esse tipo de trabalho não entra, porque aí não tem o fator de analisar, conectar, ressignificar, né? Então, assim, é um trabalho totalmente distinto. Válido, super recomendo também, que eu adoro fazer pinturas, enfim, trabalhar com cores, eu gosto bastante também, mas não é o caso. Eu vou citar até a Margaret Number, desculpa, ela foi uma das pioneiras em arte-terapia e ela utilizava papéis bem grandes e ela dava para o cliente dela e ele fazia as pinturas, os rabiscos e preenchia a folha inteira, fazia e tal. Depois que ele terminava de fazer aquela construção da obra, ela vinha com a parte terapêutica, que aí era uma coisa assim, transformador mesmo, porque ela traz o quê? Agora vamos analisar, vamos entender e dar forma aos rabiscos, porque não foi só escrever, ou rabiscar ou criar, mas o que aqueles rabiscos estão querendo dizer. Então, em cima disso, ela fazia todo esse trabalho de entender. E aí, ela continuava indo trabalho, né? Porque ela colocava a pessoa, então, encontrou uma forma, ou aquele rabisco significa algo, aí a gente pinta. Então, ela trazia tintas, cores, giz, enfim, aquarelas, e aí eles faziam esse complemento de pintura. Então, ficava um trabalho super diferente, sofisticado, em cima do quê? Da própria pessoa. E depois a pessoa, quando terminava esse processo, ela poderia também, se ela tivesse, né, disposta, a falar sobre aquele sentimento, ou aquele trauma, o que estava ali sendo caracterizado naquela expressão artística que ele desenvolveu. Então é um trabalho super completo. Ela não só trazia o contexto de criar uma arte ou só para deixar a arte fluir sem nenhum significado, mas ela trazia e mostrava o quanto pode ser significativo
e transformador a partir do momento que você nomeia e traz aquela sua vivência para algo mais palpável. Então, é um trabalho muito legal e é uma das pioneiras, então, assim, é super digna, né? A Nice Silveira, que foi, né, psicanalista junguiana, psiquiatra aqui no Brasil também, ela fez um trabalho muito legal também com pessoas que ela cuidava, né, no instituto, e ela introduziu a arte-terapia. Ela teve até trocas de cartas com Jung, falando sobre esse trabalho que ela estava trazendo. Era uma coisa totalmente revolucionária dentro dos manicômios aqui no Brasil, porque até então as pessoas só eram internadas sem nenhum tratamento terapêutico. Então ela trouxe essa parte de pinturas e desenhos e contato realmente com o lado artístico e o entendimento depois. Eu acho também que com a junção da parte de sonhos, que ela estudou bastante com o processo do Jung, os arquétipos também, que ela estudou bastante, acho que isso trouxe uma riqueza muito grande para o trabalho dela. E é uma brasileira, mulher, trazendo toda essa força de como a gente pode conduzir trabalhos dignos dentro do que a gente já conhece. Então, é dar uma outra visão para o que a gente já aborda de outras formas, né? Então, são trabalhos belíssimos também. O Danice tem até exposições, teve artistas, né, que eram, na verdade, pacientes da clínica onde ela trabalhava, que acabaram fazendo trabalhos belíssimos. E as histórias que cada um deles conta em cima daquelas obras que eles criaram são fantásticas, são muito ricas, né? O Henrique Vieira, ele conta também de um trabalho lindo que eles faziam com o pessoal do CRT, assim, que era de trabalho voluntário em cidades no interior de São Paulo, e eles iam fazer os atendimentos comunitários. Então, trabalhava com reiki, acupuntura, várias coisas. E às vezes tinha aquele tempo de espera. As pessoas vinham e tinham que esperar para o atendimento, apesar de ter horário marcado, mas enfim, o pessoal dava aquela pausa. E eles acabavam ficando com tempo ocioso. E eles começaram a introduzir a arte-terapia. Então, tinham papéis longos, né, aqueles crafts enrolados que eles colocavam e as pessoas iam. E é muito bonitinho que a gente conta, né, essa história de uma senhora que estava fazendo a pintura, né, e ele pergunta, o que a senhora está fazendo? Ah, nada, só tô riscando aqui, né, pá. E aí ele, e esse risco, né, e tal. Ah, esse é meu neto, meu neto não sei o que, que não sei o que, que não sei o que. E vai contando, né, não lembro dos detalhes exatos, mas aí ela vai contando tantas coisas que vão vindo dentro daquele pequeno rabisco que ela estava fazendo, que torna muito mais rico, às vezes, um atendimento que ia ser para daqui 10, 15 minutos para falar sobre outra coisa, e ela não teria, às vezes, um tempo de falar ou de conversar ou trazer à tona aquele sentimento que ela estava querendo falar, né? Porque se ela começou a desenhar, é óbvio que ele estava latente, estava precisando, né, sair. Então, é muito interessante. E eles começaram a fazer isso de forma voluntária, comunitária, a equipe do CRT, parabéns, como sempre. Então, eu acho legal, né? Com base no estudo da Margaret, lembra que eu comentei que a Margaret foi pioneira na arte-terapia, que fazia os papéis grandes, né? A gente pode guiar também os nossos clientes dentro do trabalho terapêutico. Então, a gente não precisa deixar só livre. A gente pode também ajudar e guiar dentro do trabalho, ficando até mais fácil, né? Então, assim, a gente pode pedir algum tipo de desenho que represente sentimentos, medos, traumas, ou até alguma coisa cotidiana para entender um pouco mais de como ele está lidando com aquela realidade.
Então, se torna muito mais rico quando a gente consegue conduzir para trazer alguma coisa que a gente sabe que está precisando ser conversado, verbalizado, né? Então, a gente consegue produzir um efeito diferente também. Então, a gente não precisa só trabalhar com a ideia da liberdade, onde ele faz o que ele achar melhor e em cima dele a gente analisa. Não, a gente também pode direcionar e analisar após a construção de forma que o nosso cliente também participe, né, daquela análise. Então, assim, são duas vertentes que podem e devem ser utilizadas. Então, depende muito do nosso tempo, de como que é o nosso cliente. Então, vai muito da sensibilidade de olhar para o outro de forma individualizada. É uma das coisas até que eu sempre falo em terapia holística, e eu acho que é uma das coisas que a gente deveria levar para a vida. Pessoas são indivíduos, então por mais que a gente tenha teorias que reforcem a coletividade de alguns aspectos que a gente tem de repetição de ações, sentimentos, enfim, nós somos indivíduos, então a gente ainda consegue ter reações diferentes, mesmo quando tudo parece indicar que a gente vai ter a reação igual a todos, né? Então, vamos tratar os nossos clientes também como pessoas e indivíduos individuais. Então, não adianta ter uma regrinha, sabe? Nós trabalhamos com tabelinha, cada um é diferente do outro, né? E faz parte, tranquilo. A gente sempre leva em consideração, então, o nosso cliente, que é o nosso trabalho, né? E qual a ferramenta mais importante do nosso trabalho? Vamos lá, quero saber o que você acha que é o mais importante de ferramenta do seu trabalho, imprescindível para tudo o que você tem que fazer? Você, né? Pois é, somos nós terapeutas. Nós somos a maior ferramenta que nós temos no nosso trabalho. Nós que aprendemos, estudamos, ampliamos nosso conhecimento e somos ferramentas para o nosso cliente. Então, na verdade, a gente está ali para ser um facilitador para o entendimento, para o autoconhecimento, né? Então, sempre amplie sim seus conhecimentos, as suas formas de trabalhar, vai conhecer outros colegas, outras profissões sim, que é super digno, sabe? Eu já conheço arte terapia, tá, vai conhecer mais um pouquinho. Tem um coleguinha dando uma palestra, vai, vamos aproveitar. Foi uma das coisas que me fez chegar na arte terapia. Eu poderia ter falado, não, imagina, arte terapia, eu não sou artista. Realmente, eu não sou artista. Mas a gente vai atrás e conhece, né? E traz muita força para o trabalho, sabe? Muita reflexão, muita autoanálise. Uma das coisas que eu aprendi na terapia holística foi que a gente está o tempo todo conhecendo coisas novas, o tempo todo. Sempre tem alguma coisa nova aparecendo. A gente vai se modificando também com o tempo e de repente não faz mais sentido uma coisa, mas faz sentido outra e, né, a vida segue. Então, pessoal, a arte terapia, ela é a utilização de recursos artísticos com contextos terapêuticos, ou seja, utilizar o que a arte produz em cima de diversos materiais que podem ser utilizados com toda a nossa bagagem de psicoterapia, com toda a nossa bagagem de terapia holística. Então ele traz uma coisa muito forte, porque você vai conseguir trabalhar com várias ferramentas e a base é a psicoterapia, então ficou um pouco mais fácil para o nosso lado, né? Que a gente não precisa ser artista para fazer, mas o artista não conseguiria sem a base de psicoterapia, certo? Ela auxilia a expressar sentimentos,
facilita a reflexão e quem sabe até a transmutação de algum aspecto que está precisando fazer essa mudança, certo? A finalidade da arte-terapia são as mesmas da psicoterapia, sendo então necessário que a gente estude as ambas técnicas em conjunto ou até mesmo de forma separada, que foi, por exemplo, o meu caso, né? A sinergia da psicoterapia na junção do processo analítico da pessoa, da forma de se expressar, do estudo, né, do lúdico com a integração dos nossos estudos, né, é uma fonte de aprendizado fantástica. Acho que é uma das coisas assim que é surpreendente quanto a gente aprende e auxilia, né, na arte-terapia. Falando então das máscaras, como a gente traz essa abordagem dentro do nosso trabalho, né, que é o tema da minha palestra. O simbolismo da máscara ela já atravessa a cultura humana e costume já faz muito tempo. É um adereço que pode ser usado como uma fachada, ou seja, sobe-se um muro, cria-se uma grande máscara, ou um disfarce, que é só para te ludibriar, vamos mudar um pouco, você vai achar que eu tô de um jeito, mas né? Ou até mesmo religioso, aquelas máscaras de rituais fúnebres, ou até máscaras representando deuses e deusas, né? E ela pode esconder ou revelar uma identidade, depende muito do que você está produzindo ali com ela, né? No teatro grego, por exemplo, elas eram utilizadas para representar os mitos, no caso, os deuses da época. Então, como eles não poderiam representar de forma física aquele deus, aquela deusa, eles faziam essas máscaras e faziam a representação dos deuses no teatro de uma forma muito bonita. Tem máscaras belíssimas, vou ver se eu consigo subir umas fotinhas para vocês verem. Já em Bali, elas representavam o bem e o mal. Então tinha uma máscara que representava o bem e uma máscara representando o mal, e elas duelavam dentro daquele contexto histórico, representando exatamente isso, o bem e o mal lutando, aquela coisa que a gente já conhece. Já no carnaval, elas fazem diferente, né? Elas não estão mais mascarando, mas trazendo para fora. Então traz aquela coisa da alegria ou da tristeza ou da sexualidade mais exacerbada, enfim. Então assim, ele é diferente também, né? Os balineses, chineses e africanos, eles tratam as máscaras de uma forma muito mais espiritualizada. Então, para eles, o trato com as máscaras é uma coisa muito pessoal e importante, conforme o costume deles, como se estivesse representando algo realmente latente dentro daquela cultura. Então não é só pegar uma máscara e colocar, mas elas realmente representam o divino para eles, né? Então é uma questão cultural. Já no Egito Antigo, as máscaras, as funerárias, elas tinham os olhos furados para que o espírito daquela pessoa chegasse, né, e nascesse no outro mundo. Olha que lindo, a máscara recebia os furos nos olhos para que a alma saísse e entrasse de fato. Então, como se ele estivesse saindo de uma máscara, né, da máscara da vivência, e estivesse encarnando em outra vivência, né, no caso espiritual. É muito lindo também, né? Os mitos e contos e lendas reforçam muito o nosso trabalho também. Então, conhecer também os mitos, contos, lendas, auxilia bastante a gente a entender a utilização, né?
Já a questão da persona, né, que às vezes é incorporada na questão de máscaras, né, principalmente na psicoterapia a gente aprende bastante, né, o Jung fala, persona é uma espécie de máscara projetada por um lado para trazer uma impressão definitiva sobre os outros e por outro, dissimular a verdadeira natureza do indivíduo. Então, gente, persona é uma palavra que vem do latim. Ela significa literalmente máscara. Então, o que a gente entende? Que a gente veste várias máscaras durante nossa jornada terrestre, simbolizando o quê? Que toda vez a gente veste uma máscara constantemente para desempenhar papéis que são necessários, que o Jung fala, né? Então, quando a gente veste uma persona, eu vou vestir a minha máscara de terapeuta, eu vou vestir minha máscara de mamãe, filha, irmã, amiga, empresária. Então, é isso que ele está querendo dizer, que as máscaras e personas, nesse caso, no contexto no âmbito social, significa isso, que a gente veste essas máscaras, se transforma através dessas máscaras, exatamente para vivermos nessa jornada. Então, se faz necessário as máscaras para que a gente tenha essa vivência, né? Já no sentido literal mesmo, seriam as máscaras, né? Vestir máscaras para encobrir, para modificar, são símbolos de identificação, né? Eu vou citar o Henrique Vieira, que ele fala, são ferramentas de adaptação, recursos de defesa psíquica. Todos nós mascaramos em nosso dia a dia e o único verdadeiro risco é o de se apegar aos papéis que exercemos. Então, eu acho muito legal esse texto do Henrique, que ele fala exatamente sobre isso, sobre a gente vestir as máscaras que são necessárias para que a gente sobreviva e faça a nossa jornada, porém, até quando aquela máscara é necessária? Até quando você vai usar uma máscara ou permanecer naquela máscara, sendo que ela já não faz mais sentido, né? Ele sempre fala também do Marcel Marceau, quando ele está vestindo a máscara, que ele veste uma máscara da alegria e ele não consegue mais tirar aquela máscara. A máscara fica grudada no rosto, sabe? E ele fica naquele desespero, mas você não vê o desespero porque ele está sorrindo e aquela máscara presa ali, sem conseguir sair. E o olhar de desespero dele é tão grande, muito grande, mas ainda está sorrindo, sabe? É muito desesperador. Então, quando a gente aborda essa questão de máscaras, é exatamente trazendo esse conceito. Até quando que a gente vai usar uma máscara que já não faz mais sentido pra gente, certo? Então, a proposta de hoje, nesse singelo encontro, será caminhar para esse desbloqueio, sabe? Guiar o nosso cliente para imagens, cores, desenhos, traços, formas, nesse fluir bem tranquilo, despretensioso. A gente vai fazer então agora a parte da vivência. Então, pessoal, como eu falei, essa aqui será a parte da vivência. Espero que vocês estejam vendo direitinho. Nós vamos produzir então uma máscara, conforme foi falado. Eu vou mandar esse arquivo para vocês podem imprimir, recortar e fazer a colagem. Se não tem problema. Quer usar uma folha, fazer uma máscara, não tem problema. Você pode fazer. Gente, como eu falei, terapia aqui é forte, mas a arte já não é muito, né? O objetivo da gente fazer a máscara é porque, como vocês podem observar, é uma máscara que não tem conotação nem do feminino, nem do masculino, tá vendo? É uma máscara bem simples, uma forma de um ser humano. Você pode fazer a pintura
do jeito que você quiser, as cores que você quiser, formas, tudo da sua escolha, sem se preocupar. Você vai deixar livre. Você pode até, inclusive, quando for para o seu cliente, você pode falar para ele, olha, hoje a pintura, né, a nossa arte vai ser com tal sentimento ou tal conotação. Você vai ver que sempre vai mudar conforme o que você direciona. Vamos falar hoje, então, sobre sentimentos tranquilos, leves e felizes, ou vamos falar de sentimentos tensos, né, mais pesados, e vai deixando fluir, sem se preocupar muito, né? O nosso foco está no criativo, é um caminho para se encontrar, é uma nova forma de se expressar. Então, logo, né, a gente entende que a criação já é o resultado. Então, não importa o que você esteja criando, mas sim que ele já é o resultado. Quando a gente faz a nossa pintura, a gente pode fazer a nossa pintura, desculpa. Quando a gente faz a nossa pintura, a gente pode já ir pensando, né, nesses sentimentos, nessas questões que a gente quer abordar. As cores também, né, para o pessoal que trabalha com cromoterapia, acaba também trazendo uma sinalização, né, do que pode estar sendo conversado, falado, né, ou não falado. Você pode sim conversar e ir conversando com o seu cliente, deixando a mente dele fluir. E ao fazer isso agora, façam isso para vocês também, tá? Deixa a mente fluir, deixa as coisas acontecerem. Concluímos nosso trabalho, por exemplo, né? Deixei pronto aqui, tá pronto o meu trabalho. E aí a gente vai fazer os questionamentos, né? Vamos fazer a análise, pedir para o nosso cliente contar a história desse nosso trabalho. Então, por exemplo, eu, Fabiana, escolhi esse primeiro coração simbolizando a minha filha. Olha, eu preenchendo ele. Lembra que eu falei que a Margaret fazia isso? A gente preenche ele. E por aí vai, simbolizando. Então, a gente vai analisar, pedir para o nosso cliente fazer a análise desse próprio desenho, explicar para a gente, dar o caminho que esse desenho seguiu. Então, assim, é uma forma lúdica dele trazer coisas, né? E a gente fazer o contraponto, né? Entre o que está sendo, entre o desenho e a análise do que está sendo falado, verbalizado, né? Vamos levar em consideração esse processo, né? Essa experiência é um caminho que a gente trilha junto. Nós vamos juntos trilhando esse caminho. Quais são as obras e desenhos que vocês querem executar? Não tem problema, vocês podem escolher outras. Eu trouxe as máscaras, que eu acho que é uma coisa legal, que dá para vocês mesmo vestirem. Isso é uma das coisas que eu faço bastante quando eu faço com as máscaras. Eu vou trabalhar com sentimento. Então, eu vou falar assim para o meu cliente, olha, vamos então falar sobre amor, autocuidado e coisas assim. E aí, a gente pode pedir para o nosso cliente vestir aquela máscara e ver o quanto ele se transforma, que sentimentos que brotam dessa alteração de máscara. Quando ele incorpora aquela máscara, que sensação que ela traz? Se ela ainda faz sentido. Pode ser feito colagens
Tipo, a pessoa teve um trauma muito profundo na infância ou na juventude, pode fazer colagens e pedir para a pessoa vestir aquela máscara e representar aquela pessoa daquele tempo, daquela época. Então é uma forma muito legal de também trazer essa sensação, expurgar mesmo, né? Então é muito interessante. Eu também utilizo às vezes algumas das máscaras, tá vendo? Sem itens. Então, se a gente está querendo trabalhar com a fala, que está com alguma coisa que não está conseguindo verbalizar, então a gente consegue pedir para a pessoa ou desenhar, recortar. É um processo muito forte também, porque ela vai percebendo dentro dela o que está precisando realmente ser modificado, sem a gente precisar ficar sempre retornando àquele assunto. Eu uso também algumas máscaras com desenhos, tá vendo? Já prontos. Então, nesse momento, eu uso aquela característica que eu comentei, que era do desenho livre. Então, aqui ele só vai se preocupar em pintar. É muito legal esse para criança, principalmente, você deixar ela ir pintando e conversando, e quando você vê, já saiu e fluiu muita coisa, porque a mente está tão ali escolhendo cores ou tentando preencher lacunas, que ela acaba soltando e se deixando mais leve e aberta para aquela jornada. Eu também faço máscaras, máscaras menores e maiores, para aquele processo de que você já cresceu tanto que isso já não cabe mais nessa, mas que você também você está se diminuindo e a máscara que é sua, você não tá cabendo. Então pode ser um trabalho muito legal também para ser feito. No Sagrado Feminino eu uso bastante nessa questão de trazer, de colocar a mulher em referência, em deixar ela em destaque. Então essa parte das máscaras de tamanhos ajudam muito a trazer todo esse contato, né? Eu espero que vocês estejam fazendo as máscaras, fazendo as pinturas, fazendo a autoanálise. A equipe do CRT tem todos os meus contatos, caso alguém queira trocar uma ideia, conversar sobre as máscaras, ou até mesmo a que você produziu, se você quiser conversar, dialogar, trazer alguma questão. Eu vou ficar muito feliz em receber o seu feedback. Então, pessoal, muito obrigada. Que esse nosso novo ano seja maravilhoso. Aguardo vocês em 2021 para o próximo Holística. Desejo um feliz Dia dos Terapeutas Holísticos a todos. Muito obrigada, equipe CRT, que produziu esse material tão belo e pensando sempre na gente. Gratidão.